Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato e hoje eu começo com a Bíblia censurada. Essa Bíblia censurada falam em nome de Deus, mas rasgam o livro quando ele fala demais. Revisaram o evangelho pra caber no coldre, mas não matarás ainda ecoa nos becos e o sangue dos justos ainda clama da terra. É o grito da cruz, da viela, do morro. Jesus hoje apanha forte, morre fácil na favela. Caim veste farda, atira de um lado e do outro. Abel tá sem ela, morre no chão de fome, de tiro, enquanto o governo acha a vida bela. Tem gente tão santa que apaga mandamento, troca amor por armamento, não matarás. Ficou no esquecimento, mas... Ainda indignado, ainda bolado e preocupado, como que nós, que nos dissemos cristãos, queremos eliminar da Bíblia alguns versículos importantes, né? E a gente lê aí o texto "não matarás" lá em Êxodo 20, versículo 13. Eu acho interessante. Os evangélicos frisam tanto lá o versículo 4 do capítulo 20, não farás estátua, não farás estátua, não farás escultura, não farás... Mas não consegue frisar o não matarás. Também Jesus, quando fala lá em João 10:10, vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, quando fala, amai vossos inimigos, também essa parte a gente vai pular também. E você vai vendo que o nosso governo do estado, o senhor Cláudio Castro, é católico do RCC, é carismático, é aqueles católicos que dizem que acreditam mais do que a gente algumas vezes. Acho interessante a gente ficar indignado quando você vê o outro sendo tombado. E você percebe bem que houve e há uma necropolítica no Rio de Janeiro. Morreu mais de 100 pessoas e prenderam 93 fuzis. Houve uma chacina planejada, organizada, uma chacina eleitoreira, porque é isso, assim que funciona. Fleury, quando entrou no Carandiru e matou alguns homens lá, dentro do Carandiru, e ali ele assinou o nome dele na história. Não, para alguns, não como monstro, mas como herói. A gente tem a mania de querer dizer que o outro não tem chance. Esquecemos de ler o texto de Mateus, quando Jesus conta a parábola do vinhateiro, que o vinhateiro vai até a vinha e ele fala, olha, não tem fruto, ele fala, olha, eu vou derrubar essa vinha, vou destruí-la. E aí Jesus conta essa parábola. E aí vem um empregado e fala, Senhor, dá mais um ano. O contexto bíblico aqui fala, olha, dá mais um ano. Mas, no sentido de alguns, não tem nem mais nenhum minuto. O evangelho que nós seguimos é o evangelho que fala que é preciso caminhar com quem ele pede que caminhe 2 quilômetros, caminhe com ele 4. É o evangelho que fala que a gente precisa entender que a paz é o bem maior. E ainda sem esquecer que Jesus de Nazaré, o nosso Deus, ele se torna vítima do sistema. O evangelho de hoje, Lucas capítulo 13, versículo 31 e 35, dessa quinta-feira, da 30ª semana do tempo comum, Jesus nos lembra que o reino de Deus cresce em silêncio, lá em Mateus 13, 31 e 35. Ele nos lembra que ele é como um fermento que não aparece. Mas hoje ele entra na lógica de Herodes. Herodes quer saber quem é Jesus. Herodes está preocupado por Jesus, exerce uma liderança local muito forte. Herodes está preocupado em perder a coroa. E você percebe bem que a preocupação, seja do tráfico, seja das forças de segurança, seja do governo, seja do poder paralelo, do poder atual, seja quem for, é não perder a coroa. Todos nós estamos olhando claramente para um Rio de Janeiro sitiado, não sitiado por causa de bandidos somente, mas por causa de ausência de políticas públicas de qualidade. Por que será que um jovem aceita ser fichado, aceita carregar um fuzil dentro de uma comunidade, dentro de uma favela, aceita colocar sua vida em risco por uma pessoa, por um homem, em nome de um projeto?
que não é projeto de vida, mas de morte? Por que será que os nossos jovens compram a ideia que você ter um armamento te faz mais homem, te faz mais forte, te faz mais poderoso? Você ter posição de destaque? Você percebe bem os jovens presos na nossa operação aí no Rio de Janeiro? Me desculpe falar nossa para alguns, mas é nossa porque nós somos o Estado. Nós somos a sociedade organizada ainda. São jovens entre 14 e 25 anos. Eu te pergunto, quais são as opções que a nossa juventude pobre, preta, favelada tem? Jesus, no evangelho de hoje, quando Herodes se coloca para ele fala, olha, eu vou ser obrigado a dizer para vocês uma coisa. No terceiro dia terminarei meu trabalho. Jesus já anuncia que vai morrer. E nós sabemos qual é o tipo de morte que Jesus vai ter. Nós temos consciência que Jesus foi morto pela mão do Estado. Se fosse hoje, seria executado em uma viela, em uma favela, seria colocado em praça pública, desnudado. O evangelho de hoje traz esse merchan. Jesus dizendo, olha, eu vou ser morto em Jerusalém, porque eu sou profeta. O jovem, quando entra para o tráfico, quando ele entra para essa vida torta, ele já sabe qual é o destino dele. Mas qual seria a opção? Qual é a opção do jovem? Me diz você que está dizendo que bandido bom é bandido morto. Qual é a opção política que o seu deputado, o seu senador, o seu presidente... o seu presidente, aquele embusteiro que está com soluço agora, porque está preso. Ele deu para a juventude. Ele colocou. Qual o projeto político que nós, como sociedade, damos para os meninos e meninas que hoje estão lá, militando com um fuzil na mão, no tráfico? Porque ainda estão. Mataram 120. Tem 140, 200 para ocupar essa vaga. Nós temos uma população enorme de pessoas que não têm opção. E aquilo que a gente ouviu ontem de um analista é o jovem do NEM. Nem estuda, nem trabalha, nem tem opção de vida, nem tem sonhos mais, nem tem desejos. Ele só precisa entrar nessa sociedade consumista. E Jesus hoje denuncia Jerusalém. E nós podemos hoje também denunciar o Rio de Janeiro, que mata sua juventude, que mata seu povo, que coloca em risco policiais, porque sabe que a operação era de alto risco e diz que é uma operação inteligente. E como operação inteligente, matou 4 policiais. Imagine sem inteligência, quantos policiais morreriam? Jesus coloca hoje uma frase que a gente brinca muito quando ele chama Deus de galinha, quando ele fala, quantas vezes, lá no versículo 34, quantas vezes eu preciso reunir teus filhos como uma galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Nós, que somos igreja, não importa qual, devemos olhar se nós estamos sendo essa galinha que quer reunir embaixo das suas asas os pintinhos. Queremos ver se nós, como cristãos, estamos preocupados em proteger, em dar abrigo. Pelo contrário, nós queremos mais que se exploda. Infelizmente, a verdade é essa. Deus nos abençoe e nos ajude a ter um coração capaz de amar, capaz de perdoar e capaz de indignar diante da morte do outro. Lembrando aí, Ezequiel 33. Deus nos ajude. Eu sou Daniel Nonato. Mas matariam Jesus de novo sem queda e ainda filmariam o sangue e a dor pra postar no feed, pro jogo, pro povo. Ou vinha preso, me empacava a terra. Dá tempo pra vida nascer da guerra, mas eles preferem cortar, acabar, sem saber que é Deus quem vai julgar. Romanos 2, chora com os que choram, mas o bispo se cala, o padre
padre ignora. Fala bonito na missa e no altar, mas não desce o morro pra consolar. Enquanto o povo grita, ferido e sozinho, a igreja se esconde atrás do vinho. É a Bíblia censurada do bang bang, irmão. Trocou perdão por bandido morto que é bom, mas o Cristo das favelas tá vivo e atento, e o Espírito sopra contra o tormento. Não matarás, não calarás, o grito dos pobres ecoa demais. O evangelho não é arma nem lei, é o sopro da vida que vem do rei.